como que anda a situação lá nos Estados Unidos e principalmente trazer para vocês uma notícia de como que anda a situação da nossa economia aqui no país em relação ao dia de hoje, que teve um anúncio do Haddad com base no que a gente está esperando, que é justamente aí o tal do arcabouço fiscal. Eu vou explicar isso para você hoje. Já deixar de enrolação, vamos então ver aí as duas notícias de como que tá acontecendo essa relação do Silicon Valley Bank, que teve esse problema aí de quebrar, e não só ele, outros bancos também vieram a quebrar, e isso tá afetando basicamente o mundo todo, né? Só isso, né? Então, como que isso está sendo interpretado lá fora, como que os Estados Unidos está vendo em questão de economia por causa dessa quebra do banco? Vou trazer vocês agora para minha tela e a gente vai acompanhar as notícias também, e antes disso também a notícia do Haddad sobre o arcabouço fiscal que todo mundo está esperando, e eu vou explicar para vocês até o que é esse arcabouço fiscal se você não sabe nada disso. Notícia tirada aqui da Infomoney: Moody's muda perspectiva para o sistema bancário dos Estados Unidos de estável para negativa. Em comunicado, a agência argumenta que o Federal Reserve, que é o Fed, né? O Fed é o que? É o Banco Central lá dos Estados Unidos, deve comunicar com seu ciclo de aperto monetário, ou seja, ele vai continuar com seu ciclo de aperto aí por causa da elevação da taxa de juros, e isso é para poder tentar controlar ali a inflação no país. A Moody's informa que alterou sua perspectiva para o sistema bancário dos Estados Unidos de estável para negativa, o que reflete a rápida deterioração do ambiente operacional após as corridas pelos depósitos, no caso do Silicon Valley Bank, né? Ou seja, muitas pessoas estavam naquela que a gente chama a famosa corrida bancária, as pessoas todas querendo sacar o seu dinheiro pelo fato da quebra do Silicon Valley Bank. E não só o Silicon Valley Bank, tá? O Silvergate Bank e o Signature Bank e a falência do SVB e do SNB. Isso pode ver que está criando aí um ambiente de caos aí quando a gente fala de economia, porque são dos maiores bancos. Isso está sendo inclusive comparado com o caso do Lehman Brothers, né, que aconteceu lá em 2008. Em comunicado, a agência argumenta que o Federal Reserve deve continuar com seu ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos como resultado do cenário de deterioração presente de bancos como os três citados. E ele conclui aqui que o aumento das taxas constante pode aprofundar os desafios de mais alguns bancos do país. E lembrando aquilo que eu falei para vocês, né? Isso não está afetando diretamente aqui o Brasil, mas isso pode com certeza acabar caindo aqui no nosso país. O resultado aí desses três grandes bancos quebrarem, principalmente aí a quebra também do Signature Bank, que é a terceira, né? Considerada aqui a terceira maior quebra aí de banco dos Estados Unidos. E Ítalo, como que isso pode nos afetar? Justamente aqueles bancos que possuem dinheiro dentro desses bancos. Em algumas notícias, os Estados Unidos, principalmente o Biden, se pronunciou dizendo que em relação à economia dos Estados Unidos está sob controle e que vai ser garantida aí para as pessoas em relação à segurança do seu financeiro, né, do seu dinheiro. Não me parece muito isso que está acontecendo aqui. Você pode ver que já declararam aí para negativamente a situação em relação a essa quebra dos bancos nos Estados Unidos. E sim, isso pode respingar no futuro, não é agora, por isso não precisa criar pânico, principalmente se você fica pensando em relação ao Nubank, C6 Bank, Banco Inter, que são os bancos aqui digitais, são fintechs aqui dentro do nosso país. Eles já pronunciaram que não possuem dinheiro dentro desses bancos que quebraram nos Estados Unidos. Agora nos resta acreditar neles e esperar para o longo prazo, ou seja, não criem pânico nesse momento. Mas eu vou trazer vocês para a segunda notícia que eu queria trazer aqui, que eu acho que é muito importante. Todo brasileiro deveria ter uma consciência em relação a isso e acompanhar esse tipo de notícia, porque envolve algo muito delicado, que é justamente o financeiro do nosso país. Vamos então para a notícia aqui, onde a gente vai ver sobre o arcabouço fiscal que o Haddad vai comunicar a todos nós. Novamente aqui no Infomoney, Haddad diz que Lula deve marcar reunião para apresentação do novo arcabouço fiscal nessa semana. Notícia saiu agora, 14 de março, às 3 horas atrás, já a publicação dessa notícia. Então, uma notícia bem nova. Eu vou tentar publicar esse vídeo quanto antes para vocês terem acesso. E aí, abre aspas, ele diz o seguinte: acabei de estar com o presidente vai marcar essa semana a apresentação para ele junto com a Casa Civil. Então, nosso cronograma está em dia. Fechamos aqui na Fazenda, depois a área econômica, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, e agora a gente apresenta para o presidente. Disse em conversa com jornalistas após reunião ministerial, ou seja, eles estão aí então para nos apresentar esse arcabouço fiscal
fiscal, para a gente ter uma noção de como que vai funcionar aí a questão financeira do nosso país. E para você que não está entendendo nada de arcabouço fiscal na verdade é só um rebranding, né? É só uma mudança no nome do que a gente já conhece aí de teto de gastos. O teto de gastos entrou aqui no nosso país através de uma emenda em 2016 e você já deve entender como é que funciona o teto de gastos e o que que acontece quando você estoura o teto de gastos, né? Que é o que a maioria desses políticos querem fazer, com certeza, que é ter acesso a um teto de gastos bem maior para que você possa gastar um pouco mais de dinheiro dentro do país. Dizem eles, né, através aí da Simone Tebet, que esse teto de gastos novo, ou seja, esse arcabouço fiscal que eles vão trazer para nós, é positivo e que isso vai ajudar a elevar aí a economia do nosso país, que está caminhando aí para um momento meio problemático, né? Principalmente quando a gente fala aí desse problema que teve nos Estados Unidos. Obviamente que se respingasse alguma coisa dessa aqui no nosso país, economicamente a gente não se segura, você sabe muito bem disso, você não é, pelo menos se você não vive a parte desse mundo, você sabe muito bem que a economia brasileira não é uma economia muito boa, altas taxas de juros. Se você está tentando, por exemplo, fazer financiamento de casa, fazer financiamento de carro, você sabe muito bem que as taxas estão altíssimas, você não consegue fazer um financiamento sem pagar um juros abusivo. Então, de acordo com o que eles querem trazer com esse arcabouço fiscal, que é que a gente está esperando para ver então como que vai ser definido isso, a promessa é justamente melhorar os investimentos no nosso país e melhorar aí a economia. Vamos aguardar para ver no que vai dar. Mas eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esse arcabouço fiscal, em relação a esse teto de gastos, né? Antigo teto de gastos. O que que você acha? Será que vai ser uma notícia boa? Vai ser uma notícia ruim? Essa semana vão então apresentar, a gente vai ter muito provavelmente acesso a essa informação. Vou tentar atualizar vocês em relação a isso, mas eu gostaria sim de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. E já deixando claro aqui, se você está chegando agora no meu canal, se inscreve aí, me ajuda, ativa o sininho para você receber todas as notificações que eu posto vídeo aqui toda semana. E deixa aquele like que mostra para o YouTube que esse vídeo aqui foi relevante e me ajuda demais a produzir conteúdos para vocês. Muito obrigado você que assistiu até aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau!